Glória a Deus por isso. Mas diz assim a palavra, Lucas capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e quem mais? E pecadores. O que eles vinham fazer? Para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e faz o quê? E come com eles. Eu vou dar uma parada só nesses 2 primeiros versículos aqui para a gente introduzir um pouco da mensagem para você já entrar aqui no contexto. Jesus ele veio justamente para curar as pessoas do sofrimento, para tirá-la das trevas e trazer para onde? Para a luz. Só que quando ele começa a fazer essa obra, de tirar as pessoas das trevas, da vida suja, e trazer para uma vida liberta, o diabo ele vai usar pessoas, ele vai usar coisas, para fazer com que aquilo seja barrado. E bem aqui a gente já começa a ficar, né, de olho aberto, já começa a ficar de orelha em pé, já começa a parar para analisar algumas coisas. Existiam aqui o grupo dos fariseus e dos escribas, que eram grupos religiosos, conhecedores da lei de Moisés, conhecedores do Pentateuco, e que se diziam também conhecedores de Deus. Só que da forma deles, né? Inclusive, eles impunham cargos pesados para as pessoas que nem mesmo eles tinham condição de fazer, de praticar. Eles tinham essa conduta errada na concepção deles, eles eram os corretos e qualquer outra coisa não tinha valor. E aí ele começa a ver Jesus parando para conversar com os publicanos. O grupo dos publicanos eram os cobradores de impostos. Era um grupo de pessoas que em muitos momentos estavam metidos em coisa errada, né? Em falcatrua. E além disso ele fala lá dos pecadores. Os publicanos, as pessoas pecadoras, pararam e queriam ouvir Jesus. Queriam sair do estado de sujeira para um estado de limpeza. E aí quando aquelas pessoas vêm, eles começam a observar, e esses 2 grupos, dos escribas, que eram os escritores da lei, e esses fariseus aqui, que eram os doutores da lei, começaram a falar. Esse daí, ele se assenta na mesa, ele recebe os pecadores e se assenta para comer com eles. Começaram a criticar Jesus. Começaram a atrapalhar a obra que Jesus estava querendo realizar. E você tem que perceber, tem pessoas que elas querem atrapalhar a obra que Deus está querendo fazer na vida de alguém. Você já viu alguém começar a vir aos cultos, vir à igreja, e de vez em quando tem gente criticando, só quer estar na igreja. Tu já quer saber disso. Tu já está no ministério de dança, agora tu quer ministério de teatro. Tu já está não sei o que, agora tu quer fazer não sei o que, agora tu quer ser até obreiro. E começa. São esse tipo de pessoas que você tem que parar para analisar e perceber. Elas são pessoas que estão atrapalhando. Tenha muito cuidado com isso. Você talvez seja uma das pessoas que já até passaram por isso, ou esteja passando. Você está desejoso de fazer algo, você está desejoso de sair de uma situação de comodismo e fazer alguma coisa a mais. Pois chegam pessoas para tentar atrapalhar. E o interessante é que elas conhecem, elas estão no meio. Esses aí são os fariseus e os escribas. São as pessoas que tentam interromper a obra que Jesus está fazendo, porque na concepção delas, ele não pode fazer isso. Ele se senta na mesa, ele diz que é santo, agora ele vem e se senta na mesa com os pecadores e fica comendo com eles. Aí Jesus vai propor essas 3 parábolas. Depois dessas palavras, desses acontecimentos aqui, ele vai falar sobre as 3 parábolas. Eu vou comentar um pouquinho de cada uma delas. Eu não vou comentar tudo, senão a gente não vai sair daqui hoje, né? Mas vou comentar com você. Vamos lá, versículo 3 diz assim. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha fazer o quê? Achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, né? Cheio de júbilo. Na minha tradução aqui fala, gostosos. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de quê? De arrependimento. Aí Jesus trouxe essa parábola aqui com essa conotação, usando aí o exemplo da ovelha.
A ovelha, ela é muito vulnerável. Não é à toa que nós somos conhecidos como ovelhas. Nós somos muito vulneráveis, né? Como pessoas, temos nossas fraquezas. Temos uma dependência de um pastor. Alguém que alimente, alguém que conduza. A ovelha precisa disso. A ovelha, ela não tem uma visão muito ampla. Por isso que a ovelha precisa de um pastor para guiar. Aí ele vai dar o exemplo aqui. Imagina aí que um pastor tem 100 ovelhas. E uma dessas ovelhas, ela se perde na caminhada. Acontece alguma coisa, ela vai se perdendo. O pastor que tem aquelas 100 ovelhas, ele vai deixar as 99 ali no lugarzinho dela e vai atrás daquela que está perdida. E quando ele encontra ela, ele coloca aqui no pescoço com aquela maior alegria, ele traz, e quando ele chega diante das pessoas, ele chama para se alegrar com ele, porque ele foi atrás de quem estava perdido e achou, está aqui de volta. Ele propõe uma festa para se alegrar por aquilo que está acontecendo. Aí ele disse, assim é também no céu. Deus, ele se agrada disso. Se tiver 99 justos que estejam firmes com Deus, ele está feliz com eles. Mas ele vai se alegrar muito mais com aquele que estava perdido e volta. Com aquele que estava no lugar sujo, e ele sai do lugar sujo e vem para a limpeza, para a purificação. É por isso que aquele que está guardando a palavra, que está firme, eu fico comentando isso sempre, principalmente com a gente que está aqui. Nós que estamos com Jesus, graças a Deus, não nos estamos desviando de nada, estamos lutando veementemente para cumprir a palavra, estamos nos esforçando para andar na verdade. Deus está feliz conosco. Nós não temos que ficar de uma certa forma triste quando vier alguém que estava perdido e agora ele está sendo muito mais bem atendido do que eu, e eu achar que o pastor gosta mais dele do que de mim. Que eu já vi gente fazer isso. Está com esse tipo de pensamento aí. Ah, eu já estou na igreja aqui há não sei quanto tempo, o pastor nunca sentou comigo, nunca me chamou para ir no escritório. Esse aí chegou esses dias, ele já chamou para ir para o escritório com ele. Cuidado você não se tornar um fariseu. Amém? Por que silêncio todo, né? Cuidado você não se tornar um fariseu. Isso é cultura, né, fariseísta. Ah, por que ele recebe mais eles e agora a gente que já está aqui esse tempo todo não recebe nada? O que aconteceu lá com o filho pródigo, né? A gente vai comentar daqui a pouco dele. O irmão dele, quando ele volta para casa, o irmão dele fica como? Chateado. Meu pai nunca fez nada para mim e o meu irmão se perdeu, fez o que quis da vida dele, gastou. Agora quando ele volta, ele recebe melhor e eu nunca recebi nada. Temos que ter cuidado para a gente não entrar para esse lado aí do farisaísmo. Deus tem muito prazer naquele que estava perdido e agora está resgatado. Estava no lugar sujo e agora vive uma purificação. Deus tem muito mais prazer nisso. E nós que já estamos em Cristo, louvado seja Deus, vamos permanecer. Nós só temos a ganhar com isso, é ou não é? Permanecendo do princípio ao fim. Deus está alegre conosco. Agora Ele quer se alegrar mais ainda quando um perdido é encontrado. Por isso que a gente tem que ter no nosso coração essa boa consciência de permanecer firme. Geralmente é assim, quando você está produzindo, quando você está fazendo tudo certinho, ninguém te elogia. Mas se você errar, todo mundo vai te criticar. Vai ou não vai? Por isso é melhor a gente permanecer fazendo certo. Porque a gente não vai ter crítica de ninguém, né? E se errar? Se errar, vai ter que se arrepender e vai ter que voltar. E aí Deus vai se alegrar com isso, porque voltou. O bom é que não tivesse caído. Mas já que caiu, tem que se arrepender e tem que voltar. E tem que voltar, não pode ficar fora. Não pode deixar de estar presente. Aí ele vai falar da outra parábola. Ele vai dizer no versículo 8. Ou, a mulher que tem 10 dracmas, se perder uma dracma, não se acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até o quê? Até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Aí Jesus concluiu ali o raciocínio, né? Com essas duas parábolas. Ele disse, há muito mais alegria por alguém que estava perdido e foi achado. Mas vamos entrar aqui no mérito agora da dracma. A dracma era uma moeda que tinha muito valor. Ela representava um dia de trabalho naquela época.
Não sei qual é o valor do dia de trabalho hoje de cada um. Porque cada pessoa deve ter um salário diferente. Vamos levar por média o salário mínimo. 1.412. 1.412 é o salário mensal, então dividido por 30 dias. Faço uma conta básica aí. Vai dar em média uns 56, 58 reais por dia. Né? É o salário, né, mínimo. Mas tem gente que recebe 5 mil, diga amém por isso. Se você não recebe ainda, você vai receber, fica tranquilo. Você está se preparando para isso. Né? Aí você recebe seus 5 mil, você divide aí por 3, por 30 dias, e dá um valor X lá. É o seu salário por dia, 140, 150 reais. Essa moeda tinha esse valor específico. Ele era o valor de um dia trabalhado. Eu não vou entrar no método, porque tem muita explicação sobre essa dracma aqui. Tem muita coisa, já ouvi missionário falando uma coisa, já ouvi pastores pregando outra, já pesquisei, já vi outras pessoas comentando outras coisas sobre isso. Podia representar que era o dote daquela moça, daquela mulher, podia representar alguma pedra preciosa que ela carregava na tiara. Tem uma série de explicação, mas eu não quero entrar no mérito dessa explicação. Mas apenas mostrar para você que ela tinha 10 em suas mãos. E quando ela perde uma dentro daquela casa, ela vai em busca. E o interessante é que ela perde aquilo dentro da sua própria casa. O pastor falou uma vez aqui, e eu guardei isso para mim. A dracma, ela não se perdeu num lugar fora. A dracma foi perdida onde? Dentro da própria casa. Ou seja, no lugar acessível. E tem pessoas que, infelizmente, ela não se ausenta. No caso aqui da ovelha, a ovelha se ausentou. Ela saiu do aprisco ali, do ambiente onde ela estava guardada. Por isso que o pastor deixou as 99 e foi buscá-la. Foi atrás dela. No caso da dracma, não. A dracma se perde dentro da própria casa. E aí vem duas coisas interessantes que eu quero comentar com você nesse versículo 8. Que ele diz assim, versículo 8. Aí ele fala, o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, ela faz o quê? Não se acende uma candeia. Primeira coisa, acender uma candeia e depois varre a casa. Acender a candeia aqui tem uma conotação de trazer a palavra. A Bíblia diz lá no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e também é luz para o nosso caminho. Por isso que ela teve que, naquela casa, acender uma lâmpada. A lâmpada geralmente é colocada assim, né? Lugar alto, para clarear todo o ambiente. Ela acendeu a lâmpada, que tinha essa representação da palavra, para nós hoje tem essa representação, e depois ela começa a varrer a casa. Com certeza dentro daquela casa tinha muita coisa. Se a gente for parar para analisar, na nossa também tem. É ou não é? Tem coisa que você perde, não sei se alguém já perdeu moeda dentro de casa, e procurou e não achou. Depois de muito tempo, nem estava procurando, fazendo uma limpeza, uma varredura, você achou. Eu já achei. Aqui nós temos um quarto, né, dos pastores auxiliares. Ele até não tem muita coisa, só tem uma mesa grande com 6 cadeiras, né? E os coisas de botar um armário, né, no alto, um armário no chão e o negócio cabide de botar as camisas. Não tem como ter sujeira no chão. Mas já perdemos coisa e fomos achar depois. E olha que é varrida 2 vezes por semana, né? É varrida 2 vezes por semana. A gente tem a nossa organização. Mas tem coisa que a gente perdeu ali e não achou na mesma hora. Eu fico imaginando, a casa dela devia ter muita coisa para ela perder ali dentro aquela moeda. A ponto dela ter que varrer a casa, ter que acender as luzes para ela poder buscar. Porque a olho nu ela não ia encontrar assim tão facilmente. E tem coisas, irmãos, que está muito difícil de você achar. Tem coisas que está muito difícil de você extrair, às vezes dentro da casa. Porque está faltando essa luz, essa palavra. Não sei se você já teve dificuldade, mas tem gente que está dentro da igreja e está tendo dificuldade. Dificuldade para orar. Está tendo dificuldade para vir à igreja. Antes você era muito assíduo. Hoje você é mais ou menos. Você está tendo dificuldade em abrir a Bíblia. Você está dentro da casa, mas você está com dificuldades. E ela estava perdendo aquela dracma dentro da sua própria casa. Acendeu a luz, era acender a palavra, era trazer a palavra. Tem muita coisa que você não vai conseguir resolver se você não tiver a luz da palavra.
Não adianta querer resolver com o seu próprio entendimento. Ainda mais nós, né? Às vezes na nossa imaturidade. Imaturidade que eu falo no sentido de não ter vivido algumas coisas ainda, então por isso somos inexperientes. Coisas que há 10 anos atrás eu fazia, hoje eu não faço mais. Eu já amadureci. Né? E que eu vejo alguns fazer hoje eu não critico. Porque eu sei que ele está passando por uma fase que daqui a alguns anos ele vai entender que não era assim. Eu oriento. Glória a Deus. Mas entenda bem essa questão. Ela teve que trazer a luz. Para a gente aqui hoje, dentro da palavra, a luz é a palavra de Deus. Se você não tiver uma palavra, você não consegue resolver os problemas. As situações que têm que ser resolvidas dentro da própria casa. E varrer aqui, retornando à questão sobre falar de lugar sujo, varrer significa tirar as coisas que, de uma certa forma, estão impedindo a sua visão de enxergar aquilo que você precisa enxergar. Tem coisa da nossa vida que tem que varrer. Tem amizades que nós temos que varrer no nosso telefone. É ou não é verdade? Tem coisas que nós precisamos varrer daqui, ó, no nosso telefone. Tem coisas que estão atrapalhando a nossa visão. E se não for tirado, não adianta orar, não adianta querer fazer alguma coisa, ou achar que por estar dentro da casa você vai ter facilidades, que não vai ter. Ela estava dentro da casa e não tinha facilidade nenhuma para encontrar a dracma. Se ela não tomasse a atitude de acender a luz, novamente, a palavra, e de varrer a casa, eliminar os ambientes sujos ali para ela poder encontrar a dracma, ela não ia encontrar nunca. E tem gente que se não fizer determinadas coisas, ela não vai se encontrar nunca no Evangelho. Vai entrar ano, sai ano, e ela não consegue viver um desenvolvimento. Ela vê as pessoas que começaram junto com ela, se destacando, crescendo, desenvolvendo, e ela olha para ela, e ela não desenvolveu nada. Ela vê as pessoas melhorando de vida, e ela olha para dentro dela mesma e diz: comigo não acontece nada. Se não tiver a palavra, e se não houver uma limpeza, nada feito. Se não tiver a palavra, e não houver uma limpeza, não perceber essa necessidade de uma limpeza, de fazer lá uma faxina naquilo que precisa ser feito, e nós sabemos o que precisa ser feito. Ninguém é falho, insuficiente para não entender o que precisa ser feito. Eu sei o que preciso fazer. Se eu parar para analisar, com certeza você sabe o que você precisa fazer. Você também sabe o que você precisa fazer. Você também. Todo mundo sabe o que precisa fazer. Aquilo que não ficou muito claro ainda, no dia a dia Deus vai te mostrando. Aí no versículo seguinte, o versículo de número 9, ele diz assim: e achando-a, ela faz o quê? Convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Agora, existe uma coisa muito interessante que era comum naquela época. Qualquer coisa que eles tinham ali a possibilidade de conquistar, qualquer vitória que eles produziam, eles tinham aquela coisa de se alegrar com o próximo. E esse aqui é um problema nos dias atuais. É ou não é? Tem casos aí de pessoas que, se ela for contar as coisas boas que tem acontecido com ela, tem gente que vai ficar com inveja. Tem gente que não vai se alegrar com ela. Isso aqui era uma cultura da época. Era uma cultura da época. Inclusive, se você era uma pessoa que estava ali viajante e ia chegar na casa de alguém, imagina que o Eliseu tem uma mansão ali no Calhau, eu vou daqui para lá, eu chego lá na casa dele, ele me recebia na porta lá, lavava os meus pés e me colocava para dentro da casa, e ali ele me hospedava, me servindo. Isso era uma cultura que eles tinham, de servir. E quando alguém conquistava alguma coisa, era se alegrar. A pessoa chegava para a vizinha dela: e aí, minha vizinha, tudo bem? Olha, aconteceu o seguinte, eu achei minha dracma. Eu tinha perdido, mas eu achei ela. Eu varri a casa, eu liguei a lâmpada, eu encontrei, está aqui a dracma. A vizinha chegava lá: ô glória! E se alegrava ali junto, fazia aquela festa. Talvez fazia o bolo, se alegravam ali, aquela alegria toda. Hoje em dia, infelizmente, com a cultura que nós temos aqui, principalmente no nosso estado, infelizmente, cultura que tem gente que, quando ela vê alguém melhorar de vida, ela parece que ela fica chateada, né? Ela não tem interesse em ver as pessoas melhorando de vida. Ela começa até a olhar: tá roubando alguém para crescer. Não sei de onde que conquistou isso. Não sei de onde que... Eu não tenho condição dessas coisas.
deve ter dado golpe em alguém, né? As pessoas, infelizmente, elas são assim. Aí entra pro lado lá dos fariseus, né? Tá lá pro lado dos fariseus. Eles não faziam o que tinha que fazer, e quando Jesus expulsava o demônio, eles diziam o quê? Está expulsando porque ele é chefe dos demônios. Ele é Beelzebul. E Jesus disse, então a casa dele está dividida. Porque um está expulsando o outro, a casa dividida não prospera. Concorda ou não concorda? Sim. Então, ela chama, vamos se alegrar. Eu achei a dracma. A mesma coisa aconteceu lá, quando ele encontra as 99, quando ele encontra uma, e as 90 volta para o aprisco lá junto com as 99, e a Bíblia diz que no céu teve alegria. Por um que estava perdido, e se alegrou. E voltou agora. E saiu do lugar sujo e voltou para o lugar limpo. Voltou para uma vida com Deus. Houve uma libertação ali. Aí vem a continuação, versículo 11. Aí vamos entrar para a parte do filho pródigo, que essa aqui é a mais demorada, né? Você vê que nas duas primeiras parábolas, tanto na primeira, no versículo 7, fala lá que eles se alegram pela ovelha que estava perdida e foi achada, como também agora ela vai chamar as vizinhas lá e vão se alegrar, porque acharam a dracma que estava perdida. E por fim agora vai ter o filho pródigo. E diz assim o versículo 11, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, pai, dai-me uma parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda. Fazendo o quê? Vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Aqui tem a terceira parábola que Jesus pregou, depois daquele assunto lá que eles queriam interromper a obra que Jesus estava fazendo. E ele começa a falar, tinha um certo cidadão, que ele tinha 2 filhos, tinha um mais novo e um mais velho. O mais novo decidiu que ele queria ter a liberdade dele, e ele pede para o pai a parte da herança. Ele recebe aquela herança e vai embora. Segue a vida dele lá. Aí ele vai gastando com as prostituições, com as amizades ilícitas. Ele foi gastando aquilo de uma forma dissoluta, e quando ele menos imaginou, ele não tinha mais nada. E aí veio uma fome naquela região em que ele havia, se estabelecido. E quando veio aquela fome, não tinha mais o que fazer, não tinha produção, não tinha trabalho, ele também não tinha mais recurso. Enquanto ele tinha recurso, ele tinha amigos, e agora que ele não tem mais recursos, ele também já não tem mais amigos. No mundo é assim. Você tem muito recurso, você é rodeado de amigos. Se você não tem nada, ninguém te quer. Ninguém quer ter parceria. E ele decidiu aquilo por conta própria, estava num lugar limpo, sendo tratado pelo pai, vivendo uma vida esplêndida, regalada, abençoada, e decidiu viver a vida dele daquela forma. Aqui nós temos 2 extremos. O extremo da ovelha e da dracma que se perdeu, e no caso agora, o filho que quis se perder. A dracma e a ovelha, elas foram coisas que, pela sua deficiência, acabou se perdendo. Mas não foi por conta própria. Não foi porque ela não foi porque quis. Já no caso dele, ele decidiu fazer aquilo. Aí existe uma diferença muito grande. Existem pessoas que hoje, elas estão em ambiente sujo, mas não foi porque ela quis. Eu conheço gente que ela nasceu num ambiente difícil, onde os familiares viveram uma vida totalmente destruída. E ela nasceu naquele ambiente. Fazer o quê? Ela teve opção de escolha? Não. Ela nasceu naquele lugar. Mas com o tempo ela foi descobrindo a verdade e saiu daquele lugar sujo. Em contrapartida, existem pessoas que nasceram num lugar, num berço, onde ela tinha tudo e tinha uma vida com Deus, e decidiu fomentar a sua vida lá fora. Se abastecer de coisas que o mundo tem para oferecer. Saiu, literalmente, por conta própria. Não foi ninguém que aborreceu ou falou alguma coisa. Isso ali ele tomou uma decisão dentro do próprio coração, sem que ninguém atribuísse nada, sem que ninguém falasse nada para ele. Foi decisão particular.
Isso ele decidiu ir. E agora ele está passando aquela necessidade toda. E eu fico imaginando na mente dele. Eu estava num lugar limpo e preferi um lugar sujo. Eu tinha tudo e agora eu decidi viver sem nada. Só que Deus deixou de amar ele também? Não. É isso que você tem que colocar no coração. Por isso que na oração você vai recordar, logo no início da oração eu falei que nós temos que orar para que aqueles que são os nossos amigos, próximos, familiares, pessoas que nós gostamos muito daquela pessoa, temos o desejo de conversar, temos uma boa amizade, para que a gente possa influenciar essas pessoas para elas se converterem, sair do lugar sujo onde elas vivem, para elas viverem a liberdade de Jesus, sem ser influenciado. Você influenciando, glória a Deus, sem ser influenciado de forma contrária. Porque tem gente que vai tentar ganhar uma pessoa e ela se perde. Se você não tem essa estrutura ainda, pede isso para Deus. Eu não tenho estrutura, pai. Minha amiga, eu sei que ela gosta de umas coisas erradas. Se for conversar com ela, ela tem mais argumentos para me desviar do que eu argumentos para converter ela. Se você ainda não tem essa condição, peça a Deus. Porque querendo ou não, até o final da nossa vida, nós vamos ter contato com esse tipo de gente. Vamos ter contato na vizinhança, na família, nos lugares que trabalhamos, nos lugares que estudamos, e às vezes até dentro da congregação. Tem gente que está desviada dentro da congregação. Você vai ter contato com elas. Não tem jeito. Você vai ter que influenciar de alguma forma. Ou caso contrário, você vai ser influenciado. Mas ele se encontra nessa situação adversa agora, o que tem que fazer? Tem que mudar de trajetória. Já estava no lugar sujo, agora tinha que pensar em voltar para o lugar limpo de novo. Aí vem a decisão dele. Isso aqui me chama muita atenção. Versículo de número 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos fazer o quê? O que ele foi fazer, pessoal? Apacentar porcos. Aí vem a questão pra gente. Chiqueiro é um lugar limpo ou um lugar sujo? O porquinho tem essa, condição com ele. O porquinho gosta de ambiente sujo. Isso ali é o ambiente dele. Ele foi parar justamente aonde? No chiqueiro de porcos. No lugar sujo. Na casa do pai dele, ele tinha uma cama para dormir. Ele tinha recursos. Se ele precisasse de qualquer coisa, ele tinha recursos. Se futuramente ele quisesse casar, ele chegaria para o pai dele: pai, eu quero casar. O pai dele ia, juntamente naquela época existia essa ideia, de que era o pai que propunha para o filho, a moça, aquela coisa toda. Era compromissos de famílias, Não tinha muito essa decisão, às vezes, particular em alguns casos. Que bom que isso não é assim mais hoje, Não ia ter gente que ia estar infeliz. E a decisão não era dele. Mas ele decidiu tomar aquela decisão. Decidiu, propôs no coração dele viver daquele jeito. Agora ele começa a pensar: estou no chiqueiro dos porcos. Não tenho mais recursos. Estou distante da terra do meu pai. O que me deram de trabalho foi só isso. Vou fazer o quê? Vou encarar. É bem provável que você conheça pessoas que estão numa situação parecida com essa. Não no chiqueiro do porco, mas numa situação de pedinte, talvez. Não é aquela ideia que Deus quer para aquela pessoa. Ela decidiu viver ali. Tem coisas que a pessoa decidiu viver aqui. E não é por falta de oportunidade, não. Porque nos dias atuais todo mundo tem oportunidade. Até a pessoa que viveu na pior situação, hoje tem assistencialismo para elas. Vai ter gente que vai dizer: não tem assistencialismo. Tem. Porque na cidade menor do estado aí, que se você for, lá tem assistencialismo para algumas pessoas. Tem ajuda. Tem gente que sai desse país para ir para outros países para oferecer ajuda para outras pessoas. Para dar uma oportunidade de vida. E tem gente que não quer. Decidiu viver assim. Decidiu viver naquele ambiente. Não sair dali nunca mais. E eu quero propor para você uma coisa. Se você vive numa situação aquém da que você sabe que você pode viver, eu queria que você se unisse comigo em oração e também decidisse, se aproximar
para que você possa sair dessa situação. Você precisa de pessoas de Deus ao seu lado. Tem muita gente no nosso meio que ela fica quieta, ela não expõe nada, ela não pede ajuda, ela não pede uma orientação, e ela está morrendo à míngua. Ela está morrendo à míngua. De vez em quando chega pra gente aí, pastor, o senhor está sabendo? Não estou sabendo de nada não. Não, porque o irmão fulano de tal, você sabia que lá na casa ele está passando fome? Eu digo, não estou sabendo não. Eu tenho inclusive umas cestas básicas ali, tem bastante. Por que não me falou? A gente preparava uma equipe e a gente ia lá. Se a pessoa não quisesse se expor, entregava para alguém e a pessoa levava. E se ela quiser uma oração, orientação, não sei se você, alguém que está no grupo JQV aqui da sede, alguém está na equipe, no grupo, levanta a mão assim. Isso, 10, uns 15, uns 20 por aqui. No grupo daqui da sede tem umas 70 pessoas. Nunca vi esses 70 todos, né? Mas deve ter uns 70 pessoas nesse grupo. E aí eu fico analisando, né? Tem pessoas que estão no nosso meio, mas elas estão passando por isso, e elas não expõem isso para que alguém possa ajudar. Ela fica lá naquela escuridão, e lá nesse grupo, eu até coloquei uma irmã, que toda hora ela coloca lá, vaga de emprego, oportunidade, isso, e aquilo outro, e oportunidade, e oportunidade. Eu coloquei ela justamente pensando nisso. Tem hora que fica até chato, né? Toda hora enchendo meu celular de coisa. Tudo bem, mas são oportunidades. Tem gente que está ligado com Deus, ela encara a realidade que ela está vivendo, ela não quer viver mais aquele ambiente que ela está vivendo ali, de sofrimento, e ela decide, me dá uma oportunidade. E quando ela recebe a oportunidade, ela vai lá e arrebenta. Eu duvido se ela vai ficar na mesma situação se ela for uma pessoa dedicada. Se ela se dedicar mesmo, se ela quiser uma oportunidade, duvido se ela vai viver a mesma vida que ela viveu a vida toda. Aquela vida de sofrimento, meus pais não têm condição, eu também não tenho. Eles não tinham. E nós agora vamos tentar fazer alguma coisa. Nós somos de Deus. Amém? Isso aqui não é só uma mensagem motivadora para você, às vezes, se desprender de determinadas coisas, não. Eu também vim de uma família muito difícil. Tinha um dia que a mãe tinha que comprar 3 ovos fiados na barraca, e era um para cada, né? Era um para minha irmã, outro para outro, outro para mim. Aí eu dava graças a Deus quando minha irmã não queria comer tudo, que eu é macho, né? Macho quer comer mais, no auge dos 14 anos. Me lembro como hoje. Aí com 16 anos eu cheguei na igreja. O pastor começou a pregar, tinha um culto de prosperidade na igreja. O pastor começou a falar de prosperidade. Eu disse, olha só, está na Bíblia escrito isso aqui. Eu quero isso aqui para mim. A gente foi melhorando. Eu até tinha aquela ideia, vou terminar meu 3º ano no ensino médio, vou trabalhar de pedreiro com meu pai. Não desprezando o trabalho. Foi o trabalho que me sustentou até hoje. Até hoje não, até 10 anos atrás, né? Até 11 anos atrás, quando eu estava morando com ele. Depois que eu saí de lá, não precisei mais, até ajudei. Mas, você percebe o ambiente que a gente vive e você pode mudar isso. Quando você não aceita viver mais aquele ambiente de sofrimento e busca viver uma vida diferenciada. E eu falo isso de forma espiritual e de forma física também. Por isso que eu parei para falar um pouco sobre isso. Porque existe o lado espiritual da coisa, mas não adianta você ter uma vida boa com Deus, onde você está desfrutando do Espírito Santo, das coisas boas, e viver uma vida miserável. Você entende o que eu estou falando? Isso não é agressivo. Não estou sendo agressivo, glória a Deus. Você não tem culpa de ter passado por algumas coisas que você passou. Eu também não tive. Mas eu posso ser culpado se eu não fizer nada para mudar isso. Se eu chegar a uma fase adulta, depois uma fase velha e não sair da mesma situação. Porque é isso que muita gente já está passando. Tem colegas meus que estão com 30, que nem eu, vai chegando a 40 e não fizeram nada na vida até hoje. Que não seja assim a sua história. Glória a Deus. Que não seja essa a sua história. Você mude essa trajetória o quanto antes. Isso vivendo com Deus, tá? Não é prosperar e deixar de sair da casa de Deus, não. Porque tem uns que prospera, enche-se de orgulho e aí deixa de congregar. Deixa o principal, o abençoador, né? O abençoador. Aí fica olhando para ele, cuidando de porcos, podendo ter uma vida melhor. Decidiu viver uma vida suja, podendo ter uma vida limpa, diga-se de passagem.
Aí, na continuação, ele falou, versículo 16, e desejava encher o seu estômago. Não tem nada que está ruim que não possa ficar pior, né? Ele ficou pior. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Ele saiu da casa do pai, lá fora ninguém tinha nada para dar para ele. É isso que eu fico imaginando comigo. Pessoas que saem da presença de Deus e elas vão para o mundo não tem nada para oferecer para ninguém, ele só tem a tirar. Daquele rapaz subtraiu muita coisa dele. Subtraiu aquilo que ele havia como herança, subtraiu a paz, subtraiu o prazer de viver. Que ele foi olhar para a vida dele, ele viu o caos que ela estava agora. Foi perdendo tudo, foi subtraindo tudo. A ponto dele não ter nada para comer. Sabe o que é nada para comer? Se olhar para um lado, para o outro, não tem nada. Se tivesse pelo menos um feijão puro, eu estava embocanhando esse feijão puro. Mas não tem. Aí o que ele fez? Eu vou comer a comida dos porcos. Os porcos já comem resto dos outros. Pois ele estava comendo o resto do resto. A vida dele estava desgraçada? Não estava. É a vida de muitas pessoas, hoje. Que pode até estar vivendo alguma coisa fisicamente melhor, mas espiritualmente está assim. E tem aqueles que a vida dele é prejuízo atrás de prejuízo. Toda hora tem um prejuízo. Toda hora tem uma coisa para resolver. Nunca ele consegue estabilizar nada. O tempo todo resolvendo bronca. Resolvendo problema. Eu tenho que pregar no culto da prosperidade aqui e falar sobre isso. Eu, inclusive, consagrar as ferramentas de trabalho dos irmãos segunda-feira. De chega de sofrimento para alguns. Tem gente que está crescendo muito, muito, glória a Deus. Mas em contrapartida tem gente que está meio para baixo. Só desperdício. Chegou uma hora que ele teve que raciocinar. Ser inteligente. O que ele fez? 17. E tornando em si, naquela tradução que está ali, ó, e caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai, ou quantos trabalhadores do meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui faço o quê? Careço de fome. Ele caiu em si, ele pensou: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Ele deve ter botado a mão assim: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu, que comia do bom e do melhor, que tinha o meu pai o tempo todo ao meu lado, que tinha uma vida instabilizada, agora estou aqui cuidando dos porcos. E o pior, eu desejo comer a comida deles. É o resto dos restos que eu estou comendo. O resto do animal, não é nem o resto de pessoas. Porque o porco já come o resto das pessoas. Ele come o resto das pessoas e o resto dos porcos. A situação agravou ainda mais. Caiu em si. Peraí, não é isso que Deus tem para mim. Eu estou num ambiente sujo, podendo estar num ambiente limpo. E é isso que eu preciso que a gente caia em si hoje. Tem hora que está chateado. Tem hora que tem gente que está emburrado com pequena besteira, com nada. Será que está na hora de deixar esses ambientes sujos aí e ficar na pureza do Espírito Santo? Daquilo que ele fez? Se alguém que é autoridade sobre ti te cobrar e às vezes até te reclamar, louvado seja Deus. É o óleo que desce sobre a sua cabeça. O apóstolo Paulo pegou para os Filipenses. O pastor até falou sobre isso aqui recentemente. Falar as mesmas coisas várias vezes é o quê? É segurança para você. Você se sente seguro. O mesmo recado está sendo transmitido várias vezes. Às vezes 2 pessoas simultaneamente dão o mesmo recado para você. Louvado seja Deus. Não é para me ficar chateado com isso. É para mim entender que está me ajudando. Para que eu não caia nessa tentação de viver uma vida suja. Está cheio de jovens nossos, conhecidos nossos. Pessoas que a gente atende no dia a dia. Uma vez chegou um rapaz: não, porque eu tô... cara dono de uma academia, só pra você ter uma ideia. Tem 24 anos. Todo marombadão, bonitão. Eu fui me sentindo feio perto dele, né? O bicho é todo sarado e eu todo feio. Eu fiquei olhando assim pra ele e digo: mas a vida dele tá tão triste. Fiquei olhando assim. O cara dono da academia, tem dinheiro. Uma academia aqui na Liberdade. Vai ali por perto ali, né? Monte Castelo. O cara dono de uma academia. 24 anos, novo. Sentimentalmente todo dodói. Primeira, segunda, terceira, pergunta: tá na encontra namorada. Rapaz, vão umas 4 já. Nenhuma dá certo. Eu digo: o problema não está nelas. Eu sei que ele não voltou mais. Né? Tem gente que
Ela só quer ser aconselhada de uma forma que agrade ela. Ela quer ser aconselhada da forma que agrade ela. Então ela tem que procurar não alguém que vá aconselhar. Ela tem que procurar alguém que vai dar um tapinha nas costas. Quem vai dar o tapinha nas costas vai concordar com ele. Se ele quiser conselho, ele vai ter que ouvir algo diferente do que ele está fazendo. Se ele está errando, fazendo tudo errado e está dando errado, por que não quer mudar? Vai continuar no mesmo erro, veio pedir uma opinião para continuar do mesmo jeito? Como a gente fala no interior lá, é mesmo que fazer a sujeira e não se limpar. Você entendeu, né? Lá a gente fala de outra forma. Eu não vou falar aqui porque está sendo gravado. Tá? Mas é a mesma coisa. Não é verdade? Você que, né, entendeu aí aquilo que eu quis falar. Se veio pedir uma opinião é porque queria algum tipo de mudança. Aí na hora que fala, não achei que era bem assim. É o que a Bíblia diz. Você tem que tomar uma decisão. Se ensina ou não. Passa disso, é de procedência maligna. Ele cai em si. E o lindo da história é quando o pecador se arrepende. Porque aqui começou a história de libertação dele. Porque ele vai dizer, ó, versículo 18, levantar-me-ei, olha a decisão dele, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho? Faze-me conforme um dos teus jornaleiros ou trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhes disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e põe um anel na sua mão, e apalcas nos pés, sandálias, né? E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamo-nos e fazei o quê? E nos alegramos. A mesma coisa que aconteceu com a ovelha perdida e com a dracma perdida. Vamos nos alegrar porque alguma coisa estava perdida e foi achada. Mas diferente da dracma e da ovelha, alguém foi atrás para buscar. No caso dele, ele teve que tomar a decisão de voltar. Por isso que eu disse, existem casos e casos. Tem pessoas que se desviaram da igreja e não adianta a gente ficar dando tapinha nas costas e indo atrás não, porque tem gente que ela que precisa tomar a decisão de voltar. Eu como pregador já quebrei muita cara. Às vezes com aquela preocupação, não, era da igreja, eu vou lá visitar, vou lá trazer para cá. Chega lá, a pessoa não quer nada com nada. Você gasta tempo tentando ajudar alguém e tem outras pessoas que estavam precisando. E o nosso tempo é precioso. Não pode ser desperdiçado assim, com quem não quer. Você vai uma vez, não quis, fica orando. Um dia vai arrebentar mais ainda e vai voltar. A gente vai voltar nas últimas, mas volta. Glória a Deus. Se foi alguma coisa que aconteceu e a pessoa se desviou por causa de problemas, que foi mal resolvido, aí você vai lá e abraça e traz. Agora alguém saiu porque quis, aí é responsabilidade deles. Particular isso aí. Mas o bom da história é que ele volta, e quando ele volta, o pai não recebe ele como um trabalhador. O pai recebe como filho. E é isso que a gente precisa entender. Todas as vezes que eu estiver num lugar sujo e eu me arrependo e eu volto, eu não tenho que me sentir mais uma pessoa suja, ou dizer, mais uma vez eu me sujei. Não, eu tenho que me reconhecer agora como filho legítimo. Porque ele já me limpou da sujeira, da impureza, e agora eu sou filho de Deus. Não tem mais esse negócio de sujeira de novo. Já fui limpo. Não tem mais ficar com esse pensamento retroativo aí. Ah, porque eu fazia, porque eu errei muito. Esquece o que passou. Viva o agora. Né? E para terminar, no versículo 24 ele falou, porque este, meu filho, estava morto e fez o quê? Veja que o pai diz que ele estava morto. Triste, irmão. Quem está desviado está morto. No mundo espiritual ele não tem vida ativa. Ele tem uma vida física que está perambulando aí. Não sei até quando. Mas no mundo espiritual ele está morto. O que foi que ele falou? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se.
E a festa continuou, né? Aquela festa ali se estendeu. O pai ali pegou o melhor bezerro. E eu não vou nem entrar no mérito aqui de falar do que ele recebeu, porque o pai mandou trazer vestes novas. Quem está em lugar limpo merece o quê? Vestes novas. Ele recebeu anel no dedo. Aquilo era uma representação de que era uma pessoa honrada. Sandália nos pés, andar descalço, era sinal de humilhação. Sandália nos pés era sinal de que era alguém digno. E viveu ali, né, com seu pai. Voltou para aquela comunhão. E nas 3 parábolas que nós ouvimos aqui, Jesus falou a mesma coisa. Houve alegria por quem estava perdido e se arrependeu. Houve alegria por quem estava afastado e voltou. Essa é a alegria que Deus quer ter hoje conosco. De que se eu me sentir que eu estava numa situação a quem Ele quer que eu volte. E como eu falei da dracma, tem gente que está perdido dentro da própria igreja. Ele até participa de alguma coisa, às vezes prega, louva, canta, faz algumas coisas, mas pode ser que esteja perdido também. É importante a gente não achar que por estarmos fazendo alguma coisa, nós estamos sendo aprovados. Eu sempre guardei isso comigo. A primeira vez que eu vi o pastor Jaime falando sobre isso, no ano de 2011, assistindo pela televisão, o pastor Jaime falou, nem sempre ser usado é ser aprovado. Eu guardo isso comigo até hoje. Não é porque eu estou sendo aqui usado que tem que achar que está sendo aprovado em tudo, não. Ó, mãozinha na consciência e perceber, será que eu não fiz alguma coisa suja que eu preciso me limpar? Ou será que eu só estou vendo as coisas dos outros e não olho para mim mesmo? Consciência. Eu quero orar com você em cima dessa palavra hoje. Isso aqui não foi para te trazer medo, não. Glória a Deus. Isso aqui é para te trazer segurança. Para você entender que todas as vezes que percebeu que não está legal, que está frequentando situações que pode ser problema para você, você se liberte daquilo e volte para o lugar limpo, lugar de purificação. E esse lugar é na palavra. Tem até uma canção da Heloísa Rosa, que eu vou pedir para eles ministrarem agora conosco, que diz: esse lugar é no Senhor. Glória a Deus. Me veio agora esse louvor. Há um lugar de descanso em ti, esse lugar é no Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Fica de pé. Vamos aproveitar esse momento, nós vamos fazer essa oração. Vamos buscar a presença de Deus. Eu quero que você se entregue. Mas se entregue mesmo. Esqueça quem está no seu lado. Esquece que o tempo está frio, né? Esquece que foi eu que ministrei. Você vai lembrar agora daquilo que você precisa viver com Deus. Você percebeu, pastor, tem hora que eu estou tão triste assim que eu não quero nem vir na igreja. Eu te entendo, porque eu também já passei por isso. É que está desanimado. Olha para um lado, olha para o outro, só quer dormir. Esquece da vida. Eu vou falar com Jesus hoje. Meu Jesus, por que isso está acontecendo comigo? Eu estou me enveredando para um caminho sujo, o Senhor está querendo me limpar com a palavra. E se eu perco a palavra, que é a água da vida, né? A palavra que é a água da vida, ela é a luz que ilumina os meus caminhos. Ela é tudo, a palavra é tudo que você imagina. A palavra que vai te limpar, se você não recebe ela naquele dia que você se ausentou, você perde a oportunidade de ser purificado de algo que seria tratado naquele dia para te purificar. Por isso você precisa ter essa intensidade aí contigo. Não deixar a peteca cair, né? No dito popular. Está o tempo todo com essa agressividade no mundo espiritual. Cheio. Passivo de crescimento. Glória a Deus. Fecha os olhos, levanta as mãos. Pai, obrigado por essa mensagem tão simples,